Continuando então do trabalho externo, lei de execução penal. Artigo 37. A prestação do trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além de o cumprimento de 1/6 da pena. Primeira coisa, o trabalho externo. O preso está na unidade, ele quer trabalhar externamente. Quem deve autorizar? O diretor do presídio. Dependerá de quê? De sua aptidão. Por exemplo, há um trabalho externo de manutenção, por exemplo, da Copasa, manutenção de água. O preso não tem nenhuma aptidão, não tem conhecimento nenhum dessa área, então ele não deve trabalhar. Deve ter aptidão, ele deve ter disciplina e responsabilidade. Essas questões serão avaliadas, pela comissão técnica de classificação, também pela assistência social e também pelo diretor da unidade. Então tudo isso deve ter olhar na hora de conceder o benefício de trabalho externo ao preso, além do cumprimento de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á autorização de trabalho externo ao preso que vier praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou comportamento contrário aos requisitos estabelecidos nesse artigo. Então, pode ser revogada? Pode, não de qualquer forma. Primeiro, os motivos pelo qual pode ser revogado o trabalho externo, Então, fato constituído como crime, ele comete um furto lá no seu trabalho, É punido com falta grave, ele desacata, ele deixa de cumprir uma ordem direta de um superior, falta grave, então também será revogado. E terceiro, tiver comportamento contrário aos requisitos, estabelecidos nesse artigo, a questão do bom comportamento, ele não tiver também a disciplina, então falta de disciplina. Então todos nesses três casos será revogado o trabalho externo dos direitos, dos deveres, dos direitos e da disciplina. Vamos começar falando dos deveres. Artigo 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena, além do dever de cumprir a sua pena, de estar naquele local, de ter a sua liberdade privada. Ele deve se submeter às normas de execução da pena. Artigo 39. Constitui deveres do condenado: comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Não há direito de fuga. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. Não somente ao servidor, mas deve ter respeito aos outros presos, deve ter respeito às pessoas que visitam a unidade, deve ter respeito às pessoas que fazem atendimento religioso. Essas pessoas, ele não é obrigado a participar do atendimento religioso. Ele pode se recusar, mas ele deve respeitar. Ele não pode desrespeitar essas pessoas. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, como já foi falado. 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Conduta oposta. Ele não precisa fugir, mas se ele é um incentivador da fuga, se ele incita a rebelião, motim, ele está em falta, ele não está cumprindo com seu dever. 5. Execução do trabalho, das tarefas e ordens recebidas. O preso então deve executar o trabalho que lhe foi confiado, ele deve cumprir as tarefas nas quais foram incumbidas e também as ordens recebidas. Logicamente que ordens legais. A ordem ilegal ele não é obrigado a cumprir. Dos deveres ainda, inciso 6,
é obrigado à submissão à sanção disciplinar imposta. Então ele teve a sanção de ficar 30 dias sem banho de sol. Então, num determinado dia, ele vai e adentra no meio daqueles presos que estão saindo em fila para o banho de sol e sai. Então, ele ele descumpre o seu dever. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. É dever dele, então, indenizar a vítima. É lógico que esse inciso aí, na medida das suas condições, né? Se ele está preso, mas não trabalha e não tem nenhuma condição de pagar a vítima, nessa condição de preso, ele não vai ser punido por isso, né? Mas tendo condição, ele deve indenizar as vítimas e seus sucessores. 8º, indenização ao Estado, quanto possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Por que nesse artigo tem esse quando possível? É porque, para que ele possa indenizar o Estado, esse item de indenização ao Estado, ele vem em 4º lugar. O primeiro ele deve indenizar a vítima, depois ele deve pagar pensão alimentícia, auxiliar a família na medida das suas condições, só depois que ele vai indenizar o Estado. Então, quando possível, isso é raro acontecer essa situação, né? Mas pode cair na prova, e nosso objetivo aqui é esse. 9. Dever do preso, higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. É dever do preso manter a higiene pessoal e asseio da cela. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal, os objetos que ele recebe da unidade prisional, né? Escova de dente, copo, colher, essas coisas. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto nesse artigo. Todas as questões que couber ao condenado também aplica-se ao preso provisório no que couber. Artigo 21. Então nós paramos do artigo 10, né? Então, slide 21, né? Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Agora nós estamos falando, pessoal, dos direitos dos presos, né? Toda autoridade, né, deve fazer o máximo possível para que haja integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios, não só dos condenados, não só dos presos provisórios, todos os presos. As autoridades devem ter o respeito à integridade física e moral. Artigo 41. Constitui direitos do preso. 1. Alimentação suficiente e vestuário. A alimentação é um direito constitucional, né, de todos, né? Artigo 6º, os direitos sociais. É um direito da pessoa humana, a alimentação. Quanto mais o preso ali que não tem condição dele próprio manter o seu sustento. Então, a unidade deve dar alimentação suficiente e vestuário. É direito dele a atribuição do trabalho e a sua remuneração. É direito à previdência social. É direito à constituição do pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas, desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Nós vamos falar um pouco dessa questão agora. Nós já falamos de alimentação e vestuário, né? Nós temos aqui a atribuição do trabalho e sua remuneração. Se cai esse slide na prova e põe em questão a questão do 1 ao 6 e pergunta qual desses itens é um direito e um dever ao mesmo tempo, então será o segundo, a atribuição do trabalho. O trabalho é um direito e é um dever. Em se tratando de preso condenado, o trabalho é obrigatório. Então, é direito e é dever. 3. Previdência social. A previdência social, o preso tem direito desde que
devidamente cadastrado na Previdência Social ao ser preso. Não existe mais aquela questão, por exemplo, no trabalho do civil, né? Não existe mais a contribuição por tempo de trabalho, mas agora por tempo de contribuição. Então, para que haja direito à Previdência, o cidadão livre deve estar filiado à Previdência, né? O que acontece muitas vezes, a pessoa de baixa renda, o idoso, o deficiente, ele recebe o LOA, né? Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício continuado para aqueles de baixa renda que não têm condição de se manter, nem manter a sua subsistência para um familiar. Então isso não ocorre aqui no presídio, na unidade prisional. Então só receberá assistência previdenciária o preso que estiver devidamente cadastrado na Previdência Social. A constituição do pecúlio, né, a carreira de poupança, o pecúlio vem de pecus, que vem do romano, né, do alfabeto romano, quer dizer pecus, o boi, que era moeda de troca lá na Idade Antiga. Então, por isso que se diz prestação pecuniária, né? Então vem do pecus também, de onde vem a palavra pecúlio, né? Então é aquele dinheiro, aquela reserva que ele coloca na sua caderneta de poupança. 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Ele tem um tempo para dormir, ele tem um tempo para recreação, ele tem um tempo para o trabalho. A recreação geralmente é o banho de sol, né? Então ele já não tem muitas condições de recreação. O 6 fala que atividades profissionais, intelectuais e artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Então o preso tem direito, por exemplo, ao esporte, né? Mas qual esporte que ele terá direito? Ele não vai ter direito, por exemplo, a tiro de arco e flecha. Não tem, isso é incompatível. Então o futebol sim, pode ter uma bola de futebol, e geralmente tem, né? Então compatíveis com a pena. Ainda continuando dos direitos, inciso 7, artigo 7. Assistência material à saúde jurídica, educacional, social e religiosa. Assistência material aqui, à saúde. Então ele tem direito a remédios, a unidade ele deve providenciar os remédios que ele necessitar para a sua saúde. Assistência material naquilo que lhe for necessário, pasta de dente, sabonete. Assistência jurídica, hoje é um direito absoluto, né? Todo ato que não tiver um defensor ali, que não for assegurado a ampla defesa do preso, será nulo. Assistência educacional, lembrando que o ensino fundamental é obrigatório. Assistência social e religiosa, direitos, lembrando também que ele não é obrigado à assistência religiosa, mas é um direito. Inciso 8º, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, né? Principalmente aqueles que pretendem ser agentes penitenciários, observar o sensacionalismo, né? Aquela tortura moral, né? Então deve ter aquele assédio moral sobre o preso, deve ser evitado. Entrevista pessoal reservada com advogado. Não pode o agente estar acompanhando o preso no momento que ele está sendo atendido pelo seu advogado. Então ele tem direito de entrevista pessoal e reservada. Se for negado esse direito, o advogado pode impetrar um mandato de segurança, para que é um remédio constitucional de natureza civil, que garante, no caso penal, a audiência reservada do preso e do advogado. Essa entrevista não pode ser ouvida, não pode ser acompanhada. Artigo 10º. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Ele tem direito à visita. Chamamento nominal. Os presos geralmente são chamados por apelidos, um entre outros conhece o outro pelos apelidos, o cabeção, o caveira, entre outros, mas o agente, o funcionário, deve chamar o preso pelo nome, e é direito dele ser reconhecido pelo seu nome. 12º, igualdade de tratamento
salvo quanto às exigências da individualização da pena. O preso tem direito de ser tratado igualmente a outro preso, mas há situações que a própria lei prevê a individualização, o tratamento desigual. Por exemplo, o preso que está sobre o regime diferenciado, o RDD, ele terá um tratamento diferenciado do preso que está em cela coletiva. Então, a própria lei prevê esse diferenciamento, né? Ele tem ainda direito à audiência especial com o diretor do estabelecimento, não na hora que ele quiser, né? Mas ele tem o direito. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito, né? Essa questão da petição é um princípio constitucional, então não traz maiores dificuldades. Inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes, né? Contato com o exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes, né? Então ele pode ter, ele tem o direito de corresponder a respeito de cartas, né? Então muito se foi debatido a respeito do sigilo dessa correspondência, já que a Constituição prevê o sigilo das correspondências, mas nas unidades prisionais nós sabemos que a leitura prévia, né, antes de a carta sair da unidade prisional, a conferência, e assim também que uma carta ingressa na unidade prisional para o preso, também essa carta é verificada, pode estar vindo droga, pode estar vindo uma ordem de homicídio, entre outras coisas. Então, nesse caso, o direito de sigilo é violado. Continuando o nosso estudo, então, só um detalhe nesse item 15, né? Também é o contato por meio de meios que não comprometam a moral e os bons costumes. Então você não é permitido, por exemplo, a correspondência por meio celular, né? Por meio de telefonia clandestina, né? Não pode, porque isso compromete a moral e os bons costumes, porque é crime, né? Então, continuando, dos direitos ainda, são vários direitos, né? 16. Ele tem o direito ainda de atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob a pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. O juiz da execução que não atesta anualmente o atestado de pena a cumprir, ele comete um abuso de autoridade. Ele comete um abuso e será punido por isso, né?